No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a precariedade do trabalho da população negra no Brasil. Embora a escravidão não tenha se iniciado contra os negros, na história, esta forma de escravidão foi uma das mais perversas e violentas, né? E trouxe muitas consequências até os dias atuais. E para falar desse tema, nós convidamos Beatriz Chum, que é estudante de Ciências Sociais, e João Santana, que é estudante de jornalismo e trabalha no sindicato Sindicep. E para abrir a nossa entrevista com os entrevistados, eu vou fazer uma pergunta agora para a Beatriz, em relação do trabalho, a relação do trabalho com o racismo, como é que isso foi construído e como foi construída a história do trabalho do negro no Brasil. Bom, eu vou começar falando sobre o trabalho, né, e como o trabalho é importante para se estudar as ciências sociais. O trabalho, ele vai estar em todos os clássicos das ciências sociais, então todos aqueles autores mais importantes das ciências sociais começam a abordar o trabalho. Isso porque o trabalho, ele meio que vai fazer as teias das relações sociais. Então, para alguns autores, como para Durkheim, a divisão do trabalho é muito importante, porque é aquela que vai dar a coesão social. Ou para Marx, o trabalho ele vai pautar as lógicas dessas relações sociais. Então, o trabalho ele vai vir como uma forma de substituir a subjetividade. Com isso eu quero dizer o quê? Por exemplo, quando você pergunta para alguém qual é a sua profissão, ou o que você sobre o que você trabalha, e a pessoa ela responde, eu sou médico, eu sou professor. Com isso, você já consegue ter um parâmetro do que a pessoa é. Você consegue ter um parâmetro de personalidade, de classe social, de raça, muitas vezes até de gênero. Então, mesmo que você não esteja visualizando essa pessoa, só pelo trabalho dela, você consegue ter várias percepções. Então, o trabalho, ele vem substituindo a subjetividade nesse sentido, dentro das relações sociais, dentro de um sistema maior. Por isso que o trabalho é tão importante para se estudar essas relações sociais dentro da sociedade. Então, o que acontece, né? O trabalho ele vai estar imbuído dentro da sociedade de diversas maneiras, não somente no trabalho. Porque quando você é criança, né, todas as crianças estão ali fazendo as brincadeiras, elas estão treinando, né, para um trabalho futuro. Então as crianças vão brincar de astronauta, de motorista de carro, até mesmo de boneca, de cozinha, que são os trabalhos domésticos, mesmo esses trabalhos não remunerados. Esses trabalhos são importantes, né, para pautar as relações sociais. E aí, quando você traz essa questão do trabalho para a escravidão, né, que é para a história do negro, esse trabalho ele vai se diferenciar da escravidão antiga. Então, é importante que a gente consiga delimitar essas duas escravidões para a gente conseguir entender qual que é a questão central ali do trabalho do negro, né? Que vai estar pautando essas relações sociais até hoje, dentro do nosso sistema. Então, a escravidão antiga, né? Os primeiros registros da escravidão antiga foram há 5.000 anos atrás, ali na Macedônia. E essa escravidão, ela era para um pagamento de dívidas, ou ela era por um prisioneiro de guerra. Então, digamos assim, que essa escravidão ela tinha uma causa justa, né? Entre aspas. Não que a gente vai dizer que essas pessoas não sofreram ou que essa escravidão não foi ruim. Claro que foi ruim. Mas ela tinha uma diferença, né? Tinha um significado. Tinha um significado diferente. Então acontece que nessa escravidão era universal. As pessoas elas não tinham uma cor ou necessariamente uma classe. Obviamente que tinham as questões de classes sociais, mas não era só em detrimento de uma classe, né? Então não era uma classe que ia ser escrava ou
uma raça que ia ser escrava, até porque essa visão de raça nem tinha, nem se tinha. Tinha de culturas, de etnias, mas não tinha essa visão de raça. Essa visão de raça foi criada mais pra frente, né? Lá quando começa a ter a escravidão moderna. Então, quando tem as grandes navegações, os portugueses eles acabam tomando os portos africanos. E aí que vai começar, né, toda a questão, porque quando eles tomam os portos africanos e vem aquele tanto de gente, né, que eles pegam aquelas pessoas para escravizar, né, isso já quando começa o mundo capitalista, não o mundo como a gente vê hoje, mas digamos que na lógica que a gente conhece hoje, isso se torna um mercado. Ou seja, se torna um nicho de mercado, né? A escravidão não é mais para pagar uma dívida ou porque as pessoas são prisioneiras de guerra. Agora a escravidão é porque eu preciso lucrar. Virou um comércio. Virou um comércio. Então a grande diferença da escravidão dos negros, né, é que o negro ele é objetificado e ele não é só objetificado, né, mas ele é um objeto que ele vem para a geração de um lucro. Não é um objeto que eu ponho de enfeite lá na minha sala. Exatamente. Né? Eu fui lá na África buscar o negro, eu comprei esse objeto aqui, vou colocar aqui para enfeitar, né? Sim, é um objeto em que aquelas pessoas, né, aqueles europeus que chegam à África para buscar esses objetos, entre aspas, eles estão visando o lucro. E quando a gente, né, vê no início do capitalismo, e a gente consegue ver isso até hoje, quando a gente vê, por exemplo, um pedaço de terra para plantar soja, o que a gente percebe? Que esse pedaço de terra, ele vai ser explorado até o máximo. Porque essa é a lógica, né, do mundo que a gente vive, a lógica do capitalismo. Você explora até não ter mais recursos para explorar. Então acontece que acontecia a mesma coisa com o negro. Então na escravidão antiga, as pessoas elas não eram escravas, elas estavam escravas. Então, elas não necessariamente iriam viver escravas para sempre. Tinham até formas de comprar a liberdade, como na Roma Antiga, onde as pessoas se militarizavam para comprar a liberdade. Agora, a escravidão para o negro virou uma condição, onde ele é o objeto, e ele é o objeto de geração de lucro para o homem branco, para o europeu, para o colonizador. E isso, Beatriz, é tão perverso, porque como a própria Léo colocou, né, acabou virando uma comercialização, onde esse lucro é só para o branco. Exatamente. O que é que o negro lucra com isso? É bem aquela ideia básica do colonialismo mesmo, né? Quando você fala de explorar até onde não se tiver mais nada, né? É bem a ideia do colonialismo, né? Onde eu vou lá e exploro até a última gota. Até onde não dá mais. E aí eu vou explorando mais e buscando mais formas de exploração. Até porque também, pro colonialismo, né, dar certo, tiveram justificativas aí que eram muito fortes para eles. Né? Porque como assim eu vou ir lá explorar uma terra, explorar um povo e vou obter lucro com eles e vai ficar tudo bem? Não, eu tenho que ter uma justificativa, né? Com as cruzadas houve uma justificativa religiosa, mas não foram só as justificativas religiosas. Mais pra frente a gente consegue ver até justificativas modernas, como a ciência, a própria ciência ali. Na antropologia antiga, né, existiu a antropologia evolucionista, onde, né, se colocava como ciência que as pessoas, todas as pessoas do mundo seguiam uma hierarquia, né, eram vários grupos ou várias civilizações diferentes e elas seguiam uma hierarquia. Só que quem fez essa ciência, o ponto de vista é eurocêntrico. Então, no topo da hierarquia estavam os europeus, né? Então, os outros eram como selvagens. Então, justifica. A gente não só objetifica, né, os outros povos no racismo, como a gente animaliza também. Inclusive, a própria psiquiatria, para limpar a cidade, né, utilizava assim, negros, loucos,
não poderia estar ali no meio da sociedade. Então, essas pessoas eram presas, na verdade, né? Então, quando você trouxe aí a ciência, eu me lembrei muito disso da época da faculdade. Né? Quando nós estudamos a área da psiquiatria, e a psiquiatria, na história da psiquiatria, né, se apropriou muito disso, porque negro era visto como algo, como uma doença. Sim. E a própria psicologia, né? Assim como a antropologia teve a sua origem, né, de ter esse estudo baseado, né, nessa hierarquia, a psicologia também teve um início, né, bem higienista, toda essa ideia. Mas eu acho que é importante a gente colocar que para o negro, na situação do negro, eu acho que ainda acabou sendo uma coisa mais pesada, né? Mais perversa. A gente pode colocar assim, né? Porque os ameríndios e os negros, os africanos, né, negros, eles eram vistos como selvagens, como inferiores, né? Mas a gente pode colocar que, como é uma hierarquização, existem níveis. Então, todos aqueles que não são brancos europeus, até mesmo os brancos brasileiros, né, que a gente às vezes acha que não, mas como... Eu não vou dar spoiler aqui, mas assistam Bacurau, porque isso explica bem essa situação. Mas todas as pessoas que não são brancos europeus estão abaixo dessa hierarquia. Só que essa hierarquia tem níveis. E nesses níveis, o negro... ele se encontra no nível mais baixo, tanto que quando a gente vai lá para a antropologia antiga, e até mesmo no senso comum, né, quando a gente vê religiões tribais ou costumes tribais, a gente vê aquilo como uma coisa muito selvagem, diferente do que, por exemplo, você encontra no Oriente Médio, que você vê como um misticismo, né? O Oriente Médio, ele tem aquele negócio de místico, e na verdade o Oriente Médio é normal. É a cultura deles. É a cultura deles. Como aqui também a gente tem diversas culturas, e a gente estava até conversando hoje sobre a maquiagem. Verdade. Né? E sobre os indígenas. A gente usa maquiagem, os indígenas usam as pinturas. Sim. Né? Então, assim, são só culturas diferentes. Não tem uma hierarquia. A nossa né? só é industrializada. Exatamente. Né? Modernista, contemporânea. Exatamente. Que é Mas diferente. tem do mesmo segmento. Mas a gente sabe, né, Marcela, que a gente, até na nossa formação, Sim. a gente aprende isso, né, criou-se um nicho da psicologia cultural, né, onde a antropologia vai para esse lado, do respeito à cultura, do entendimento, da compreensão da cultura do outro, né, não colocar aquilo como, ele tem essa cultura, ele é menos civilizado do que nós, que temos uma cultura diferente. Não, ele só tem uma cultura diferente. Não pode existir aí uma barreira, né, Exatamente. entre esse elo, porque o que liga é a humanidade. Somos humanos, não tem que ter essa distinção por conta de uma cultura. Exatamente. Pelo contrário, isso vai enriquecer a nossa forma de humanidade, de sermos humanos, dessa compreensão, dessa diversidade, desse olhar clínico, né? Que nós costumamos falar dentro da psicologia. Exatamente. Isso não quer dizer que você não vai estudar, né? Tanto que depois com Levi-Strauss, com Boas, isso dentro da antropologia, a gente conseguiu mudar muito, né, desse pensamento da antropologia antiga. Porque não quer dizer que você não vai estudar esses povos, pelo contrário. Só que você não pode estudar esses povos pelo olhar que os europeus tinham, né? Quando você vai lá para a teoria do darwinismo, que é uma coisa que pauta, né, a nossa ciência até hoje, ou você vai lá para o Francis Galton, que também é muito importante até mesmo para a psicologia, né? Ele foi o cara que inventou lá os testes de QI e tudo. Você vê que eles têm um olhar muito eurocêntrico. Então, quer dizer, o europeu está no centro, e não só o europeu é elite, né? Quando você vê lá os testes que o Francis Galton ele criou, você vê que no começo ele ia estudar aquelas famílias que ele achava que eram boas. E por que ele achava que aquelas famílias inglesas eram boas? Por causa da própria cultura. Então, como que a gente vai estudar outra cultura com a visão da nossa cultura, se dentro da nossa cultura mesmo, a gente já vai sofrer uma influência no nosso subjetivo? Sim. Então acontece que a escravidão, dentro da nossa cultura, já influenciou muito o subjetivo, tanto do branco quanto do negro.
E quando você fala aí do QI, é interessante a gente ressaltar, né? Nós como psicólogas e neuropsicólogas que fazemos teste, inclusive, de QI, né? Que fique claro, né? Que essa ideia inicial do Galton, né? De certa forma já foi muito útil, mas já foi superado em muitos termos, porque hoje quando a gente estuda a inteligência, a gente olha o ser humano de uma maneira muito subjetiva, né? Aquela pessoa e os vários níveis de inteligência, as várias formas de inteligência verbal, executiva, né? E a gente considera, inclusive para a gente corrigir um teste, a gente tem as tabelas onde são considerados, né? O nível de escolaridade, porque seria difícil dizer para uma pessoa, olha, você é mais inteligente que o outro se ele tem um nível de escolaridade diferente. Então, tem que ter esses parâmetros diferenciados, o que não parece-me que não acontecia naquela época. Não. Sim, embora, né, trazendo para o contexto atual, exista um padrão a se seguir dentro dos testes, dentro da neuropsicologia, exatamente como Leonice colocou. Nós vamos ver esse sujeito como um todo. Não vamos ver parte desse sujeito e parte dessa padronização fazendo parte dele. Não, de forma alguma, justamente vamos olhar a questão da escolaridade, a questão religiosa, a questão cultural da família, de diagnóstico. Então tem... É como dar um exemplo muito claro, às vezes a pessoa tem uma inteligência musical absurdamente grande, boa, né? Poderia tocar um piano, por exemplo, mas se ele não tiver um piano para tocar, eu não posso dizer que ele não tenha, né? Então, para a gente poder fazer essa comparação, a gente precisa ver vários fatores. Exatamente. Né? E não simplesmente ver se uma cultura é europeia ou não, para dizer se é superior à outra. Né? Então, e a partir desse pensamento, né, dessa lógica que a gente está observando aqui, eu queria perguntar para vocês, né? Quais as consequências disso, né, de toda essa história do trabalho do negro no Brasil, quais as consequências disso no contexto atual? Bom, né, pegando um gancho naquilo da escravidão, das diferenças entre as escravidões, a escravidão antiga e a escravidão moderna, a gente consegue entender que o quê? Essa é uma condição quase genética. Por quê? Porque a cor de pele, não só a cor de pele, mas todas as características, né? Fenótipo. Exatamente, todas as características que fazem com que uma pessoa seja negra ou seja branca, tal, passa de pai para filho, faz com que a escravidão seja uma herança genética. Perpetua, né? Perpetua a escravidão, exatamente. Então, mesmo que houve, né, a abolição, houve a carta de alforria ali, e os escravos foram teoricamente libertos, na cultura isso está introjetado no subjetivo, então está perpetuado essas diferenças. E acontece que o quê? O que mais consegue fazer que perpetua, né, essa cultura racista, essa cultura escravocrata que a gente tem no Brasil? É que as pessoas que saíram da escravidão foram 1,5 milhão de pessoas que foram libertas sem nenhum suporte, né? Então, essas pessoas que saíram da escravidão, elas não vão ter os mesmos acessos. Elas foram para os lugares subalternos, que eram os lugares onde ninguém queria morar, né? Os morros. Não tiveram propriedades? Não tiveram propriedades, né? Coisa que, quando os próprios colonizadores chegaram, eles pegaram uma propriedade para eles. Ou mesmo quando a gente fala, né, de pessoas que vieram de outros países fugidas de guerra, o que também é muito ruim, mas eles ganharam propriedades, eles ganharam terras, os colonos, né? Aqui no Brasil, não só no Brasil, né? Isso foi uma questão das Américas, mas principalmente no Brasil, porque no Brasil tem-se essa ideia de que a gente não é racista, porque a gente é um país miscigenado, né? Então, principalmente no Brasil, não teve esse suporte nenhum, então essas pessoas que não tiveram terras foram para esses morros. Mas não só nisso. Aquele trabalho escravo, que era o trabalho subalterno, que era o trabalho que ninguém queria fazer, que era o trabalho que estruturava a sociedade, e, portanto, precisava ter uma perpetuação, porque é a geração de lucro, né? O trabalho, não só o comércio do escravo, mas o trabalho que o escravo fazia, a indústria cafeeira, a indústria de soja,
tudo aquilo, cana-de-açúcar, tudo isso, esse trabalho que o escravo fazia, mesmo dentro das casas, estruturava a sociedade. Então era um trabalho que precisava ser perpetuado. O que acontece? Você junta, né, essa necessidade de perpetuação do trabalho do escravo, mas essa falta de acesso. Quem vai continuar no poder são aquelas pessoas, não só, eu não estou dizendo só daquelas pessoas que eram brancas, eu estou dizendo daquelas pessoas que lucravam com o comércio dos escravos. Daquelas pessoas que recebiam diretamente o lucro disso, né? Então são essas pessoas, a gente pode ver ao longo da história do Brasil, e a gente consegue até fazer links com os dias de hoje, porque o discurso é praticamente o mesmo, exatamente, porque é aquilo que a gente fala, está introjetado na cultura e no subjetivo. Quando introjeta Faz parte já da cultura, personalidade, né? Porque exatamente. quando entra no subjetivo já vai reproduzindo Se estrutura, né? sua estrutura. Exatamente, tanto que até tem uma teoria da Lélia Gonçalves, né? A gente pode até fazer um vídeo sobre só sobre isso, vídeo, né, gente? mas onde ela coloca que o subjetivo, né, tanto do branco quanto do negro, muda. Muda porque eles cumprem papéis diferentes na sociedade. Então o que acontece? Aqueles papéis são naturalizados. Da mesma maneira que o papel feminino, né, que isso hoje em dia a gente entende melhor, né, porque o advento do feminismo, né, veio com tudo e tal, então as pessoas entendem melhor que aquele papel materno, aquele papel de cuidado da mulher é tão naturalizado, o papel do negro também é naturalizado. E aí, quando é naturalizado esse papel, tem uma perpetuação. Então são vários fatores que vão perpetuar e que vão ter consequências muito drásticas pra gente ver o que a gente vê hoje, né? Então, por exemplo, o José de Alencar, né, que é um cara que era escravocrata na época e que era político, e na época em que estava se libertando os escravos, e ele não queria que libertasse os escravos. Por quê? Porque ele lucrava com isso, né? E ele usava vários argumentos de tipo, é bom para os escravos, como se fosse natural que os escravos fossem escravos. E é um cara que a gente vê nos livros até hoje, nos livros didáticos, né? Não só ele, até as pessoas que estão na própria Câmara, né, dos deputados, como a gente pode ver, por exemplo, um tweet não de uma conta pessoal, mas de uma conta pública, do pastor Marcos Feliciano, que era deputado na época, Que é da bancada evangélica. que é da bancada evangélica, Deputado até hoje. né, que aliás é uma bancada até bem representativa, onde ele coloca, né, que os africanos são ancestrais de Cão, que é um filho de Noé, né, se pauta nessa história bíblica, para dizer que eles são amaldiçoados. Então a escravidão era justificada. E essa justificativa... Deus que escolheu, né? Exatamente. A culpa é de Deus, né? E essa justificativa que foi usada lá nas cruzadas. Então a gente pensa, será que realmente mudou muita coisa desde lá? Né? Então as consequências é que o negro, ele continua praticamente no mesmo papel de escravo. E o negro que a gente fala é o negro de hoje, que nasceu, que foi neto da pessoa que viveu na escravidão. Neto talvez não tenha mais, né? Mas se for muito velho, talvez tenha, neto, né? Que é difícil porque a expectativa de vida do negro também não é igual à do branco, né? Se a gente for parar para pensar assim, é mais difícil. Mas a gente também pode analisar que tem também o fator de que o Brasil já na sua forma incipiente, né, da descoberta, né, não da existência, porque o Brasil já tinha, mas da descoberta já incipiente, já foi trilhando por esse caminho da colonização, da escravidão, então é uma coisa que já vem muito, a tendência a perpetuar mesmo, né. E para esses filhos de negros, né, que nem sempre, mesmo não tendo fenótipo, né, vou perguntar aí para o João, para esses filhos de negros, né, independente do fenótipo ser mais parecido com o negro ou não, como é que fica a situação para essas pessoas no sentido do acesso ao trabalho? Você que trabalha em sindicato, né, talvez possa falar isso com bastante propriedade. Bom, primeiro de tudo, queria agradecer o convite aqui de estar participando do programa, né, e estar discutindo esse tema que é importantíssimo, né, ainda mais no momento atual, né, onde essas discussões vêm cada vez mais ganhando espaços
Eu acho que a gente trazer esse tema e fazer essa discussão, acho que é muito importante, né? E, assim, entender o negro no mercado de trabalho nos dias de hoje, né? É entender que, não só aqui no Brasil, né? Mas no mundo, mas em particular aqui no Brasil, onde a população preta é a maioria da população, né? Mas o sistema econômico que rege o mundo hoje, como a Bia bem colocou, ele tem no seu centro, na sua formação, né, vários tipos de opressões, e a opressão, né, do povo preto, ela está justamente ligada. E se a gente for trazer a formação desse sistema econômico, né, o capitalismo, tanto que o Steve Biko, né, um militante sul-africano, ele fala que racismo e capitalismo são duas faces da mesma moeda. E aqui no Brasil, bem colocado, né, exatamente, aqui no Brasil, né, as três principais matrizes econômicas brasileiras antes da industrialização, que é o açúcar, o ouro e o café, tem como principal mão de obra escrava, sem nenhuma remuneração, a mão de obra do africano que foi escravizado, né, e posteriormente dos seus descendentes que nasceram aqui no Brasil. Então, né, aí pegando um pouco para o Brasil, então a nossa sociedade brasileira, né, o nosso país, ele é formado, né, tendo como seu principal pilar o trabalho escravo do negro, né? E mesmo após a lei, né, o decreto imperial que aboliu a escravidão por completo em 1888, né, você vai ter vários reflexos em várias esferas, como a Bia bem colocou aqui, que o negro, né, após ele ser liberto, ele foi jogado às periferias da cidade, né? Então você vai ter esses reflexos no ponto de vista da moradia, né, da falta de política pública, né, voltada para essa parcela da população. Saneamento básico. Se você olhar hoje, né, a maioria dos negros, né, aqui na cidade de São Paulo e outras cidades no Brasil estão localizados nas periferias. E quem está no centro, né, que normalmente aqui em São Paulo são bairros nobres, Jardim, Higienópolis, Itaim, são pessoas brancas. Normalmente os negros que circulam naqueles lugares são serviçais. Né? Lá para trabalhar, né? Aí você tem para trabalhar, você tem do ponto de vista, né, da saúde, do saneamento básico, que aí você vai ter várias doenças, né, que nos bairros nobres já são erradicadas, o que já tem um melhor cuidado, e nas periferias, onde o saneamento básico não chegou, vai atingir essa parcela da população. E isso é um ponto muito importante que faz uma ligação aí no que a Leonice falou. Né? A expectativa de vida do branco e do negro é diferente. Vai ser diferente. Vai ser diferente, criança né? que ainda morre de desidratação, Sim, né? sim. De rotavírus. De rotavírus. Até se colocou no calendário a vacina do rotavírus, porque estava morrendo muita criança, né? Então, do ponto de vista da educação, por exemplo, né, quando os imigrantes europeus vieram para o Brasil, no contexto da imigração do século XIX e do começo do século XX, você tinha políticas públicas voltadas para a alfabetização, para o ensino e tal. E quando os negros, né, passaram, quando teve o decreto imperial que acabou a escravidão, então, nem do ponto de vista da educação, você também não teve nenhuma política pública de botar os negros foram escravizados nas escolas, ou os filhos dos negros, né, que já eram libertos, mas de ter uma política de incentivo à educação. E o último ponto, né, por assim dizer, o trabalho. Então, beleza, acabou a escravidão aqui, se virem. Então, basicamente, o que aconteceu no Brasil é isso, e o último reflexo que você vai ter é o trabalho. Você não vai ter uma qualificação numa mão de obra voltada para outros trabalhos ali, que não era ligado aos trabalhos que eles eram submetidos, né, enquanto escravos. Né? Você tem uma parcela da população dos negros que preferiam ficar nas fazendas, que preferiam ficar nos engenhos, nos cafezais, porque ali ele sabia fazer aquele trabalho, sabia fazer aquela colheita. Então, qual é o grande reflexo disso? Pela essa falta de capacitação, de mão de obra, de incentivo e tal, acabou que o negro, ele em sua grande maioria passa por trabalho informal. Né, de suas várias esferas, vários tipos de informalidade, seja no camelô, seja em trabalhos subalternos e tal. Então, esse é o grande impacto, que isso tem reflexos até hoje, porque essa pessoa vai ter filho, aí o filho ali vai passar pelas mesmas coisas, porque
tal, aí já pode até conseguir uma educação pública e tal, não sei o quê. Aí vai ter os netos, aí esses netos, aí muitos desde cedo já tem que trabalhar e pela essa falta de formação, pela essa falta de capacitação, vai entrando no trabalho informal, o que é muito ruim, porque na maioria das vezes esses trabalhos, eles não têm nenhuma garantia de Precário, direito, né? é muito precário, tem uma taxa de insalubridade, nas suas vezes, muito grande. Então, por exemplo, do ponto de vista sindical, quando a gente faz a discussão que as reformas econômicas, principalmente dos últimos governos, né, Temer e Bolsonaro, tem um impacto na população negra, é justamente por isso que a população negra no Brasil, em geral, já não tem direitos, está em trabalhos informais. Então, você vai ter uma reforma da Previdência, você vai ter uma reforma trabalhista, que vai ainda retirar mais direitos, que vai tirar ainda segurança, né, o mínimo do mínimo do mínimo, e aí dialoga também com outros desinvestimentos em políticas públicas, de saúde, educação. Então, acaba por perpetuar esse racismo estrutural que se manifesta, por exemplo, né, quando a gente tem uma emenda constitucional 95, que ela congela os gastos, né, estabelece um teto para principalmente saúde e educação. A gente sabe que os mais beneficiados da educação pública, os mais beneficiados do SUS, da saúde pública, né, é a população negra no Brasil. Praticamente só tem esse acesso. Exatamente, praticamente só tem esse acesso. E pela falta de investimento público, né, acaba tendo, aí entra em todos os lances que a gente tinha comentado anteriormente, na expectativa de vida, né, de doenças já erradicadas. Há um tempo atrás, aqui na cidade de São Paulo, voltou a ter um surto de sarampo. Sim, E esse surto de sarampo não estava acontecendo em Pinheiros, não estava acontecendo no Morumbi, estava acontecendo na Brasilândia, estava acontecendo no Capão Redondo, estava acontecendo no Campo Limpo. Então, a gente tem uma relação aí, né? Tem até um espaço geográfico já delimitado de onde que o bichinho vai atuar, Exatamente. né? Por que será, né? Então, assim, a precariedade, a informalidade, né? Ela, infelizmente, devido a essas raízes, né, ao processo histórico que o povo negro sofreu, ela está muito associada. E, assim, um grande exemplo que eu dou, saindo um pouco do Brasil, é o caso que pouca gente sabe, mas Israel tem uma parcela considerável de judeus negros, né, que fizeram o processo de imigração, principalmente na década de 70. Quando você vai para Israel hoje, Tel Aviv, Jerusalém e tal, a maioria desses judeus negros, né, mesmo sendo judeus, têm os mesmos direitos que a Constituição israelense estabelece, mas estão nos subempregos, né, trabalhos precários, né, até 2005 era proibido doar sangue. Então, não é só aqui no Brasil que essa parcela da população sofre com aspectos racistas que é ligado à nossa sociedade. E que é ligado à formação, né, da nossa sociedade moderna, por assim dizer. Então, em outros lugares do mundo, você tem esses exemplos também. E aqui no Brasil, muitas vezes, pelo fato de sermos maioria, acaba que esse tipo de situação bizarra explode ou muitas vezes passa que a gente nem percebe, né? A gente tem uma coisa como um cotidiano, a gente, mesmo de maneira inconsciente, a gente vai normalizando. Vai normatizando e né? aí acaba falando, é assim mesmo. É só mais um, é só... Nem o próprio negro percebe. Nem o próprio negro, assim, às vezes a gente sente uma dor quando morre, por exemplo. O negro, vítima de balas perdidas, só atinge, né, corpos negros. Mas dentro mesmo desse inconsciente, assim, a gente tem um pouco dessa coisa de, tipo, de que, infelizmente é isso e tal. E, né, diariamente acontece casos, igual aconteceu com o George Floyd nos Estados Unidos. Mas aqui, por fato de ser maioria, e outros também, né, mas é uma coisa tão normalizada, que aí a gente, quando vê um negro no subemprego, vê um negro ganhando menos, acaba que a gente tem vê como algo normal.